Bom dia, doutor Lilimar Mori. Obrigado por atender a gente, tirar as dúvidas, principalmente relacionada agora à Covid-19, que é o que nos preocupa no momento e muito se fala, porém pouco ainda se tem de informação concreta. Haja visto até que o vírus se modifica também constantemente. A doutora Lilimar Mori, que foi diretora do Hospital Regional, né, de 2000 até 2001, 99 a 2001, foi logo em sequência assumiu a secretaria também municipal aqui, com, enfim, a história que é grande, aí, como chefe de divisão também da Regional de Saúde de Cascavel. Doutora, eu chamo a atenção desse episódio ali de 99 a 2001, enfim, a senhora, um pouco depois disso, teve uma experiência com a H1N1, na verdade em 2009, né, foi o pico de H1N1 no Brasil, mas a senhora tem uma história bacana que pegou esse início da H1N1, que depois acabou se tornando pandemia, mas a senhora estava na Inglaterra nessa época, né, e acompanhou inclusive a chegada do vírus até o Brasil. E o H1N1 ele se baseia um pouco, quando a gente fala em H1N1, ele se baseia um pouco no Covid-19, porque foi novidade naquela época para nós, assim como a Covid-19 está sendo agora. Então eu queria saber assim, é exagero a gente falar de Covid-19 agora, de tudo que está acontecendo, ou é uma realidade? Como foi lá atrás, em 2009, quando esse vírus do H1N1 chegou para o Brasil? Como foi sua experiência em 2009 com o H1N1? Bom dia, boa tarde. Eu vou tirar essa máscara porque é mais fácil de falar. Nós estamos usando a máscara aqui no ambiente de trabalho também, por orientação da Secretaria. E o que a gente tem ao longo desse tempo é interessante porque o Brasil e o mundo estavam se preparando em 2006 e 2007 para a pandemia da gripe aviária H5N1, que é um tipo de influenza também, do grupo A, muito mais letal. Então todos os países tiveram que fazer um plano de contingência se viesse uma pandemia. Pandemia, quando a gente fala pandemia, é atingindo o mundo todo, todos os continentes, mas se viesse aquela H5N1, a gripe aviária, que também tinha começado lá no Sudeste Asiático, principalmente China, é uma condição geográfica. A gente não pode dizer, com essas bobagens que circularam aí, que a China produziu o vírus, não é isso. É uma condição geográfica que existe. Onde está a China, é que esses micro-organismos vão se adaptando aos organismos maiores, porque eles precisam de uma estrutura maior para se reproduzir, e vão causando lá nos animais, depois nos homens, e isso acaba se espalhando para o mundo. H5N1 não aconteceu, mas o mundo foi surpreendido em 2009 pela H1N1. Tudo isso são nomes técnicos de tipos de vírus que causam a gripe ou a influenza, que é o nome técnico. E nesse momento de 2009, o mundo foi surpreendido por um agravo, uma doença que rapidamente se espalhava, atingia pessoas e também causava óbito. E não foi diferente aqui no Brasil, ela também chegou no Brasil. Hoje em dia a gente fala que essas doenças elas se espalham muito rápido por avião. Você pega um avião e 24 horas está do outro lado do mundo. E você pode levar o vírus, ou o agente causador da doença com você e espalhar. Então, nós tínhamos um plano de contingência para um tipo de gripe quando fomos surpreendidos por outro tipo de gripe que não era tão letal quanto o H5N1, a gripe aviária, mas que também acometeu uma boa parte da população. No começo desse ano de 2009, eu estava fora do país, estudando um pouco, e presenciei o início da epidemia lá na Inglaterra. E foi muito interessante porque lá na Inglaterra houve uma revolta dos profissionais de saúde dizendo que não iam atender, e o governo inglês foi muito cirúrgico, muito objetivo. Não atende, será cassado o seu diploma, porque é uma questão de saúde pública. Em algum momento da sua carreira você fez um juramento que vai atender todos os profissionais de saúde. E essa situação foi acalmada, então eles começaram a atender com os cuidados necessários, mas eles criaram lá na Inglaterra uma figura muito interessante chamada friend flu, amigo da gripe, seria uma tradução correta.
mas era o vizinho que estava bem ou o parente que estava bem, ele cuidava daquele que estava doente e deveria ficar em casa sem circular, sem sair. Então ele batia na casa, ele tocava um telefone, perguntava como estava o paciente, o que precisasse, comida, roupa lavada, medicamento, isso era atendido. Se precisava passear com o cachorrinho, também ia passear com o cachorrinho. E essa figura do Frank Flu foi muito interessante. A influenza, e quando eu retornei ao Brasil, em agosto, nós estávamos começando, né, um auge aqui da epidemia, depois da pandemia, que atingiu todos os continentes do mundo, e o Brasil também começando a se estruturar para cuidar desses pacientes. Era efetivamente uma doença que atingia o aparelho respiratório, então nós precisávamos da mesma forma de atendimento, de UTI, nós tivemos óbitos também, e a transmissão era dessa forma, como é o coronavírus hoje, por partículas, por gotículas do sistema respiratório e oral. E nesse momento, em agosto em diante, quando os casos realmente começaram a subir, nós tivemos que mobilizar todos os serviços de saúde pensando na questão da influenza lá do H1N1. Não tínhamos vacina na época, mas houve um antiviral que logo de cara foi identificado como um medicamento eficaz, né, o Zeltamivir, que o nome comercial é o Tamiflu. O governo brasileiro rapidamente comprou todo o estoque, distribuiu e muitos casos foram atendidos e salvos pela medicação, pelo uso da medicação e etc. Depois, no ano seguinte, já foi desenvolvida a vacina, ela entrou no calendário da nossa proposta, né, brasileira, que já fazia as campanhas de vacina contra a gripe para idosos, mas dessa experiência de H1N1, a gente teve algumas situações. Quais foram as pessoas mais atingidas e que evoluíram para óbito? O idoso, mas ele já era protegido pela vacina, ele já estava no grupo de proteção. Mas também gestantes e portadores de doenças crônicas. Então, esses grupos entraram nos anos seguintes nas campanhas de vacinação contra a influenza. Mas se você pensar que pessoas, profissionais de saúde que têm que atender a população devem estar saudáveis, protegidos, não podem adoecer, também entrou no grupo de vacina. Se você pensar que policial, que as pessoas que têm contato com o público, também entrou. E mais recentemente, professores e outros grupos de risco. Então, a cada ano você tem, às vezes, uma modificação nessas portarias que definem quem vai ser vacinado. O mundo não tem empresa, não tem parque tecnológico suficiente para produzir vacina para toda a população mundial. Então, em todos os lugares se prioriza grupos de pessoas que nós vamos vacinar contra a influenza. Doutora, em relação àquele tempo e agora, pela sua experiência, há um exagero da forma que o coronavírus está sendo tratado aqui no Brasil, como, por exemplo, esse distanciamento, o uso de máscara, lavar a mão, é um exagero tudo Não. isso? É uma doença, então, a diferença é que foi aquele tempo, em 2009, o H1N1, como um vírus da gripe ou da influenza, ele era sazonal. Ele aumentou no inverno e depois diminuiu, como já eram outros vírus da gripe, que também continuaram acontecendo. A novidade é que nós não tínhamos contato com esse vírus, era um vírus que a gente chama de reemergente, ele surgiu de novo no mundo, boa parte da população não estava sensibilizada nem protegida contra esse vírus, por isso ele se espalhou rapidamente. Uma vez que você fez contato com o vírus, desenvolveu a sua defesa, você fica protegida, né? E todo ano a gente faz vacinas pensando nessa proteção que ela tem que ser reforçada todo ano. Então essa é uma questão técnica, inclusive. O corona, ele está se mostrando um vírus diferente, ele já está sendo considerado como um vírus não só que atinge o aparelho respiratório, o pulmão, né, as vias respiratórias, ele está também se mostrando um vírus mais agressivo.
Um vírus que ele sofreu mudanças, ele está diferente? Ele tem mudanças. Se você tirar essa tua blusa azul agora e puser uma branca, vai continuar você mesmo, mas você mudou uma característica. É você com um pouquinho de diferença. O vírus faz a mesma coisa, ele se adapta às pessoas ou às condições daquele momento. Então esse vírus se espalhou para o mundo e ele foi se adaptando. Como a ciência, a tecnologia hoje está muito rápida, muito desenvolvida, já se fez um mapeamento genético, inclusive dessas modificações pequenas do vírus. E isso é importante, não só para saber do jeito que é o vírus, mas para trabalhar a produção de uma vacina. A vacina, a essência da vacina é você dar uma partícula do vírus que não vai causar doença, o indivíduo reconhecer como estranho, fazer a defesa. E quando o vírus mesmo chegar, ele já está protegido. Bom, o que o coronavírus está trazendo de diferença? Ele é altamente contagioso, ele espalha rápido, isso é igual ao vírus da gripe. Ele inicialmente foi classificado como um vírus respiratório, isso já está caindo por terra, porque não é só o sistema respiratório que ele afeta. Curiosamente, as crianças portadoras do vírus não ficam frequentemente doentes, mas como elas têm o vírus, por 14 dias até este momento, é o que a gente sabe, elas estão espalhando o vírus. A criança não tem culpa, ela não sabe disso, né? Algum adulto trouxe para ela esse vírus. Boa parte das pessoas que têm o vírus, isso foi constatado nesses países que fazem testagens de população, são assintomáticos. Então, se eu não tenho sintomas, eu não tenho febre, não tenho tosse, não tenho espirro, não tenho aquele quadro gripal, eu estou bem. Na realidade, eu posso estar passando alguma coisa. Nesse momento entra uma orientação que já é padrão no mundo inteiro. Vamos afastar as pessoas. Se eu não tenho contato com você, eu não vou te transmitir nada, né? Agora, se eu tenho contato, eu tenho vírus, transmito para você, no teu local de trabalho, na tua casa, você vai transmitindo para outras pessoas. Existem estudos matemáticos que ajudam nessa questão da epidemiologia, ela está muito ligada também à questão de projeções e tudo mais, que tem países que uma pessoa transmite só para outra pessoa. Já tem países que uma pessoa consegue transmitir para 4 ou 5. Então, você imagine como isso vai aumentando bastante. Em relação ao Covid, nós não temos uma medicação certa, como nós tínhamos na H1N1, né? Passado algum tempo que se descobriu isso. Nós não temos um atendimento padrão para o doente, porque ele pode apresentar outras situações. Nós temos uma grande baixa no sistema de saúde de profissionais, porque eles também se infectam por esse volume que eles estão atendendo, mesmo usando máscaras, etc. Existe todo um esforço para preparar o hospital de campanha, preparar mais leitos, que a gente não sabe como essa curva vai se comportar ainda. Era previsto para que em abril nós tivéssemos o pico, não aconteceu, ele ainda está, né? Esses números ainda estão subindo, talvez maio. Veja, nós já estamos entrando num período frio. Esse vírus tem uma característica de se espalhar mais no período frio. Então, por exemplo, lá em casa a gente está usando essas medidas, cuidando aonde a gente circula e não se expondo. É uma questão de preservação. E eu espero que todo mundo faça isso. Doutor, assim, para quem não lembra, quem não viveu essa época em 2009 da H1N1, assim, quanto tempo durou, por exemplo? Porque parece que a gente, que a senhora falou, o pico não chegou, o pico estava para trás, a gente conseguiu reduzir por conta do distanciamento, do isolamento, e parece que nunca chega. Então, de repente, isso dá uma sensação de que não vai chegar mesmo. E eu pergunto isso para saber em 2009, quanto tempo durou aquele período de H1N1 para a gente saber? Começou em abril, os primeiros casos aqui no Brasil, né? Foi um pouco antes fora, e acabou mesmo em fevereiro do ano seguinte. No ano seguinte, em 2010, nós tivemos no inverno uma pequena elevação, mas não se mostrou nada diferente dos outros vírus da influenza. Então, realmente, os meses críticos de H1N1, pandemia 2009, foram aqui no Brasil
particularmente aqui no Paraná. Comecinho de metade de julho, agosto inteiro, setembro e outubro, a curva começou a cair. Assim como ela subiu, ela não ficou um platô, ela começou a cair na entrada da primavera. Então, setembro, outubro, novembro, dezembro, ainda tivemos casos em dezembro, janeiro, finalzinho de janeiro, começo de fevereiro, foram os últimos casos naquele período. No ano seguinte, não se repetiu aquilo, até porque para o ano seguinte o mundo conseguiu desenvolver a vacina. É bacana que os períodos quase ou praticamente batem aí com o que a gente está vivendo agora, né? De abril, a gente está nessa época agora. E assim, quanto tempo chegou a vacina, doutora? Naquela ocasião, em 2009? Foi no ano seguinte. No ano seguinte chegou a vacina? Foi em 2010, né, que o mundo conseguiu desenvolver a vacina. No início com algumas dificuldades, ela não era totalmente eficiente, eficaz. Hoje em dia é uma vacina segura, todo ano ela entra na rotina, H1N1, um vírus do grupo B e a outra é H3N2, que são os vírus que estão circulando num hemisfério e no outro. A gente produz a vacina de acordo com a maior frequência desse vírus. São 3 vírus que estão dentro da vacina e que protegem a pessoa. Bom, em relação ao coronavírus, tem muito pesquisador, é um grupo de vários países que eles trocam informação diariamente para pensar essa vacina, não só a vacina como um medicamento específico. A cada semana surge um novo medicamento que a salvação da lavoura não pode ser tão irresponsável você sair por aí usando medicamento que não tenha uma concentração correta, uma posologia correta, como eu vou dar de quanto tempo, e para leigos. Não, isso tem que ser dentro do estudo de cada paciente. Doutora, assim, a gente fala dos cuidados ali, né, a gente citou isolamento, a senhora na sua residência disse lavando as mãos, e a gente sabe, né, lavar as mãos, usar máscara, manter o distanciamento. Existe algo a mais que a gente possa fazer como leigo? Por exemplo, a gente tem casos de médicos, a senhora citou, que tem se infectado tomando todo o cuidado que é tomado. Porque é muito contato com os pacientes, é uma carga viral muito grande. Eu vejo assim, são medidas simples. Você vai no mercado, num comércio e traz para dentro da tua casa alguma coisa que várias pessoas tocaram. Se eu fizer isso aqui, né? Se eu fizer isso daqui, qualquer pessoa fizer isso aqui que não deve, eu vou estar espalhando, se eu tiver o vírus na minha mão. Aí eu vou me despedir de você e vou te cumprimentar. Né? Nesses minutos que nós estamos próximos, você tocando na minha mão pode levar o vírus para a tua. E você inadvertidamente vai coçar o olho, que caiu um cisquinho. De repente espirrou numa embalagem. Mucosa de olho, nariz e boca é por onde o vírus entra. Ou então você está no mercado, olhando as coisas e espirra. Você nem sabe que está com o vírus, espirrou em alguma superfície. Então, é importante que você, chegando, como qualquer pessoa, não precisa ser da área de saúde, não precisa ser eu falando, mas qualquer pessoa deve fazer isso. Chega com as compras em casa, deixa na área de serviço. Passa um pano com álcool em todas essas embalagens antes de abrir e deixa secando. 20 minutos já fez o efeito. Aí você vai guardar a alface, a cenoura, etc. Ou você comprou um pacote de feijão, passa pano com álcool, deixa secando, depois você guarda esse pacote de feijão. A tua casa tem que ter a área suja, lá na porta de entrada, na área de serviço, na garagem, e lá dentro a área limpa. Se você está circulando com pessoas, etc., né, mesmo usando máscara, alguém pode não usar máscara e espirrar. Então tem o hábito de, pelo menos essa parte de cima, chegando em casa, troque. Antes de pegar a criança, de pegar o cachorro, de pegar, falar com o avô, com a avó, né? É difícil porque as pessoas de idade, elas já estão se sentindo meio abandonadas. Por mais que você ligue, fale, mas tem que ter esse cuidado, é esse momento agora. Isso vai passar. Não sei te dizer se é no próximo mês ou no outro mês. Doutora, é justamente isso que eu ia perguntar para a senhora, assim, a
parece que tem muita gente ainda fala, não vai dar nada, no Brasil não chegou, é uma doença do inverno, pode ser que chegue ainda no inverno, só que a gente não tem como saber isso. Essa sensação? Não, existem projeções pela velocidade que nós estamos tendo no Brasil dessas contaminações, mas principalmente porque nós fizemos algumas ações de isolamento, de retenção da população, da circulação. Você imagine, Cascavel usa ônibus, mas você imagina uma cidade grande, bem maior, como Curitiba, ou como Rio, São Paulo, as milhares de pessoas que estão em contato dia a dia, em diferentes pontos da cidade. Então, isso tudo no Brasil foi trabalhado de uma forma bem correta. E talvez estas atitudes, certamente estas atitudes, elas contribuíram para a nossa curva não elevar tão exponencialmente, como a gente chama, não subir tanto. Agora, a curva, quando ela vai subindo gradativamente, dá tempo de você ir organizando os serviços. Imagine se ela tivesse chegado como uma explosão, as pessoas morrendo em casa, ninguém podendo atender, ou nos hospitais, não tendo onde levar, ou como é que vai enterrar todo mundo. Então, foi necessário isso, é necessário que a gente continue se cuidando, porque a gente pode ter uma surpresa negativa, desagradável, e esse vírus de repente explodir. Ou não, ou com essas medidas tomadas a gente conseguiu frear um pouco esta progressão, esse espalhamento do vírus. O tempo vai dizer. Assim como o tempo vai nos dar também a possibilidade de tratamento correto, descobrir qual é a ação desse vírus. Alguns exames estão sendo utilizados e eles não dão uma resposta que a gente gostaria que fosse, que é um exame rápido, de pesquisa de anticorpo. Então, o que está no meio desse vírus? É isso que nós não podemos desconsiderar como ciência, como tratamento, cuidado dessa população, e como a própria população não pode simplesmente desdenhar as orientações corretas. Eu sei que o impacto econômico ele é importante para todo mundo. A gente sente isso como profissional, sente isso também tendo alguma atividade fora, quem tem. Mas o que é mais importante? Dinheiro no bolso ou a vida? Doutora, só para encerrar, seria um ótimo momento de encerrar com essa frase, mas só uma pergunta a mais, a senhora citou no momento econômico. Pelo que a senhora tem visto, a senhora crê que esse momento de Covid-19 pode levar a mudanças comportamentais das pessoas? Por exemplo, nos países asiáticos é comum usar máscara, até por conta de poluição, mas você acha que de repente pode haver uma mudança comportamental das pessoas no Brasil? Por exemplo, não encostar tanto nas coisas, de repente se manter um pouco mais isolado, aglomerações. A senhora acredita que possa haver uma mudança nesse sentido? Deve vir, né? Eu espero que realmente essa mudança possa vir, porque na H1N1, naquela época, nós notamos algo bem interessante. Como era muito falado em lavar a mão e em passar álcool em gel, e álcool em gel todo mundo tinha, como está sendo agora, a gente observou mais tarde, quando deu tempo de respirar e voltar a olhar as doenças, as outras doenças, nós tivemos uma diminuição absurda no número de conjuntivites, que é o fato de você levar a mão suja, né? Tem gente que pega dinheiro, não lava a mão, depois pega uma comida e vai comer, quer dizer, é um absurdo isso. É um absurdo para quem sabe, estudou, etc. Mas a nossa população tem que ter esse conhecimento, ela precisa ser orientada para isso também. O dinheiro traz muita micróbio, traz coisas ruins junto. Você andar de ônibus, né? Pega aqui naqueles tubos que segura, desce a porta, tal, encosta. É importante, corrimão, escada, etc. Trinco de porta. É importante a gente ter essa noção da higiene. Criança brincando, por exemplo, criança não tem essa noção. Então, criança espirra, limpa o nariz, vai lá brincar com o amiguinho, ou pega a comida do amiguinho, ou pega a colher do amiguinho. Eles não têm ainda essa noção. Nós, adultos, jovens, mais idosos, deveríamos ter essa noção e praticar isso. Eu acredito que o Covid possa ensinar isso. O problema é que às vezes a nossa população, a gente como um todo, assim,
tá bem, acha que está tudo bem, não vai mais acontecer e começa a relaxar nesses cuidados, né? O Covid está aí para lembrar que a gente não pode relaxar. E principalmente, tem coisas que a gente tem que avaliar. O que é mais importante? O que é mais importante na vida de cada um? Quem não perdeu uma pessoa muito próxima não consegue avaliar isso. Agora, tem gente morrendo em plena atividade, né? Com a sua família formada, não vai ver os netos crescer, ou não vai ver os filhos crescer, ou é um jovem que não vai ter todas essas chances. Eu acho que a gente precisa pensar nisso. Mas falando de Covid, e em outras coisas também. Eu espero que realmente a gente tenha esses cuidados. Hoje em dia, quem não usa máscara é que está oferecendo risco à população, né? Quem usa máscara está correto. Já não é mais vergonha sair por aí na rua usando máscara. Isso já caiu, coisa ridícula, para que usar máscara? Então, hoje já está sendo criada uma nova consciência de usar a máscara sim. Ela não só protege o outro, como me protege das coisas que podem entrar pela minha orofaringe e nariz. Obrigado, doutora. Atender a gente de novo, esclarecer, trazer um pouco dessa sua história de que você passou também lá atrás com a H1N1, que é o que a gente tem para se basear por enquanto no tratamento do corona. Obrigado por explicar, obrigado por atender a gente. Fica sempre com as portas abertas. Obrigada. Quando precisar, conta com a gente. E olha, vamos seguir as orientações técnicas. É o mais correto. Obrigado. Fique com Deus. Um abraço.